Queridos seminaristas ou formandos do curso, como é o nome do curso? Sinfor. 1, 2, 3. Sinfor. Eu quero, já que vocês passaram alguns dias tendo aula, eu quero dar uma palavra bem rápida, em tom de aula. E os versículos que eu quero ler: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Missões, uma questão de consciência. Consciência é a faculdade de estabelecer julgamento moral dos atos realizados. Missões é uma questão de consciência. Se nós não tivermos capacidade de estabelecer esse julgamento, a igreja vai ficar entre as quatro paredes o tempo todo. Agora, tudo é claro que passa por aqui, ó. Pastor com visão missionária, igreja missionária. Pastor avivado, igreja avivada. Pastor doutrinador, igreja edificada na palavra. E assim por diante. Tudo passa pelo púlpito. Então, é preciso que todos nós tenhamos consciência de que é necessário fazer missões. E para ser rápido, consciência de que Deus é o maior interessado em missões. Foi Ele que mandou o maior de todos os missionários, seu Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ao sair daqui, disse: eu não vos deixarei órfão, vos enviarei o Consolador de verdade. E é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas se você vê lá no Jardim do Éden, Deus chamando Adão: onde estás? O próprio Deus fazendo missões. Em Gênesis 12, Deus convoca Abraão e lhe diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é Deus alcançando todas as famílias através de Abraão. Em Mateus 4,17, Jesus é o missionário. Daí por diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Em Marcos, Jesus comissiona os discípulos dizendo: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. E em 1 Timóteo, Paulo afirma que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se o nosso Deus é um Deus missionário, a igreja tem que ser missionária. Se o nosso Deus é um Deus missionário, o crente tem que ser missionário. O crente não pode abrir mão de fazer missões. Pastor, mas eu não posso ir. Mas pode contribuir. A nossa prefeita, como prefeita, se ela quiser, ela pode dizer: pastor, mande 2, 3 missionários que eu vou manter. Os empresários podem fazer isso. Mas eu ouvi falar de uma irmã que lavava a roupa e mantinha um missionário do outro lado do oceano, lavando roupa. E se você for para 2 aos Coríntios, você vai ver os crentes profundamente pobres, como diz o texto sagrado, mas ajudando a sustentar os crentes pobres, pobre sustentando pobre, lá em Jerusalém. Paulo levanta uma obra missionária, ou seja, uma campanha para ajudar os crentes necessitados, e os profundamente pobres chegam e dizem para Paulo: nós queremos participar. Não dá para entender? Profundamente pobre está abaixo da linha da pobreza, mas eles não ficaram de fora. Então, pobreza não é desculpa para não ser um contribuinte na obra missionária, para não ser um dizimista, para não ser um ofertante. Então você precisa entender: se Deus é missionário, então
o seu povo precisa ser missionário, deve ser um povo missionário. Então a primeira consciência é de que Deus é um Deus missionário. Você também tem que ter consciência de que a igreja é fruto de missões. Ô irmãos, quando eu começo a pensar nisso, meu coração estremece. Vocês já pensaram se a chama pentecostal que queimava o coração de Daniel Bergunavingre queimasse os nossos corações com a mesma intensidade que queimou o coração deles? De 2 milhões surgiram. Eu não sei dizer, os pastores sabem me dizer quantos assembleanos são hoje no Brasil, todas as Assembleias de Deus, não somente a Assembleia de Deus Missão, mas Madureira, Anápolis e outros, dá para dizer? No mundo, 480 milhões de assembleanos, mas no mundo, né? E surgiu daqui, né? E no Brasil, o senhor não sabe dizer? Mas sem pensar nos que já morreram, que já estão na glória, que só nós já enterramos um bocado, não já? Que já foram para a glória. Os que estão vivos começaram de 2 grãos. Daniel Bergunavingre e dele milhões. O senhor já pensou se o Espírito Santo arder na minha vida e na sua vida com a mesma intensidade que ardeu no coração deles? Quantos milhões nós não vamos conseguir? Senhores, caiu um feijão lá, um pé de feijão lá no meu quintal, e nasceu um pezinho. E como eu sou da roça, quando eu vi o pezinho de feijão, olha o que eu pensei: eu quero saber quantos grãos esse pezinho, sem ter cuidado nenhum, deixei ele aí crescer. Aí minha filha disse: pai, o que é isso aí? É feijão. Ela não conhece. E o que é que o senhor quer com esse pé de feijão? Eu disse: eu vou fazer uma pregação com esse pé de feijão. Ela regalou os olhos e disse: eu quero estar no dia. Eu digo: pois aguarde. Deixei o pezinho de feijão crescer lá, e fui colhendo as vagens que iam ficando secas. Digam quanto aquele carocinho de feijão produziu. Quantos grãos um caroço produziu? Quantos grãos um grão sozinho produziu? Dá para vocês chutar? Quem chuta aqui, os plantadores, quem veio da roça? 500. Opa, o senhor quase chegou perto, mas bota mais quase 500 aí. 972. Um grão produziu 972. Agora vamos multiplicar. Pega todos os 972, joga na terra para produzir outro tanto. Quanto é que já vem? Aí se pegasse a terceira geração, tudo que aqueles 972 produziram, jogar na terra, vai dar carradas. Deus dá essas lições na natureza dizendo: eu quero que a minha igreja seja assim. Se multiplique, se multiplique, se multiplique, se multiplique. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Consciência de que a igreja é fruto de missões. Não haveria igreja nenhuma hoje se não fosse a ação missionária dos primeiros cristãos, que se doaram, que morreram, mas se doaram para evangelizar o mundo, começando lá dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Ali em Coroatá nós estávamos numa convenção, quando eu vi uma fila enorme, o pastor Boaventura lá no rabo da fila. Aquilo não me doeu. Eu fui lá, peguei na mão dele: bora aqui, meu velho, para onde é que você vai me levar? Eu disse: caçar um restaurante para o senhor almoçar. Mas para quê? Eu digo: eu não vou deixar o senhor nessa fila, senhor. Eu não aguento ver o senhor na fila e no sol. Ele disse: que nada. Os primeiros cristãos pegavam fila, não era para almoçar não, era para servir de almoço para os leões. E cada um queria estar na frente da fila. Se doavam. E o evangelho chegou até nós. Louvado seja Deus. Então temos que ter essa consciência de que a igreja é uma igreja missionária, que é fruto de missões. Temos que ter também a consciência da situação espiritual do mundo.
O texto sagrado diz claramente: porque todos pecaram. Diga, todos. Nesse todos está o seu papai, se ainda estiver vivo, sua mamãe, está os seus irmãos, estão os seus irmãos, os seus tios, suas tias, seus primos, primas, estão os seus amigos, todos. Está você, eu, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Você precisa ter consciência disso, que o mundo está perdido. E se ele continuar perdido, e se as pessoas continuarem perdidas e morrerem perdidas, irão para o inferno. Jesus disse assim: filho do homem, se vires o homem pecar, e tu não o avisares, e se ele morrer no seu pecado morrerá, mas eu vou requerer o sangue dele da tua mão, porque tu conheces a verdade, tu és um atalaia. Era para tu estar com a trombeta em cima da guaritazinha lá, na torre de vigia, e tocando a trombeta, e dizendo que aquele moço ou aquela moça vai para o inferno se morrer em pecado. Mas se tu avisar e ele se arrepender e se converter, ele se salvou, e tu também livraste a tua alma do sangue dessa pessoa. Então, consciência de que o mundo está perdido. Em Romanos 5,12 diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então tenha essa consciência de que o mundo está no maligno, está no pecado, e que se as pessoas morrerem nessa condição, vão para o inferno. Você quer que essas pessoas sem Deus vá para o inferno de fogo, queimar para sempre? Escute bem, só a situação para você entender. O texto sagrado diz assim: e serão jogados num lugar onde o fogo nunca se apaga, e o que mais? E o bicho nunca morre. Repita isso aí para você não esquecer. Serão jogados no lugar onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Alguns dizem que esse bicho é a consciência. Quantas vezes ouvi a palavra: pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo na água e toque na língua para que me refresque. Um dedo molhado já fazia diferença. E me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Não, filho, tu não sabe. Tem um abismo entre nós e vós. Os de lá não pode passar para cá, e os daqui, nem que quisesse, também não pode passar para lá. E tu sabes que na vida tu tiveste só os bens, Lázaro só os males. Agora esse está sendo atormentado, tu está sendo atormentado, e Lázaro está no seio de Abraão, está sendo confortado. Não porque era pobre que ele foi para o céu, e não porque era rico que o outro foi para o inferno. Mas olha a consciência, sofrendo lá nas chamas. Manda que vá ter com meus irmãos, tudo bem. Mas outros dizem que esse bicho é um germe que come fogo, se alimenta de fogo, e que a missão desse germe é torturar as pessoas que são jogadas lá no lago de fogo. Mas tem uma que eu fico com ela, embora a Bíblia não diga o que é, mas Paulo diz assim: diz o Senhor, não eu. Mas tem outro momento que ele diz assim: digo eu, não o Senhor. Então, digo eu, não a Bíblia. Mas eu fico com aquela tese do pastor João de Oliveira, que morreu. Ele morreu. Ele era o diretor do Pindamonhangaba de São Paulo, na época o melhor instituto bíblico das Assembleias de Deus no Brasil. Estava dentro do caixão. Quando chegou o missionário João Colenda Lemos, tem o JP Colenda e tem o João Colenda Lemos, foi um dos dois. Foi o JP ou foi o JP? Tudo bem. O JP chegou, olhou na cara aqui do João de Oliveira, aí se ajoelhou e disse: Senhor Jesus, quem fala aqui, era o João Colenda Lemos,
Quem fala aqui é João Colenda Lemos. Eu sei que João de Oliveira está aí na tua glória, mas a família que precisa do pai, a igreja que precisa do pastor, nós precisamos da revelação. Lava-nos o teu sangue e perdoa os nossos pecados. Quando ele disse isso, João de Oliveira, que já estava sendo recolhido lá na glória, ele ouviu uma voz que disse: João de Oliveira vai voltar. Houve um rebuliço no céu e ele já senta dentro do caixão lá na casa dele. Ele conta num livro e no LP que quando ele morreu, o anjo pegou na mão dele e foi levando. Espera aí, João, desculpa aqui eu fazer a ilustração. Olha ali, João. Senhor, o que é aquilo? É o inferno. As chamas como ondas. Uma descrição pálida são os vulcões, quando explodem e sai derramando fogo, queimando tudo que vai pela frente. Mais ou menos aquilo ali, palidamente para você entender. Senhor, e quem são aquelas criaturas? Ele disse que viu um camarãozão tostado, tamanho de uma pessoa, um camarão tamanho de uma pessoa, queimado. Senhor, quem são aquelas lagostas enormes queimadas? São os homens sem Deus, são as criaturas sem Deus que morreram, perderam o seu estado natural, perderam a semelhança. Rapaz bonito, morre e vai para o inferno, olha como vai ficar. Uma moça bonita, Senhor, pronto, tu já viste, vamos para o paraíso. E levou ele para o paraíso. Serão jogados no lugar onde o fogo nunca se apaga, e o bicho perde a aparência, a semelhança humana e de Deus, nunca morre. Então, é essa a situação do ser humano, ter consciência de que a pessoa vai jogada no fogo para sempre, se morrer sem Deus. Se consciente disso. Começando a terminar, você precisa ter consciência do valor do ser humano. O texto sagrado diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? A senhora me deu um exemplo aqui, minha prefeita, do encontro de casais, que a senhora participou. Era um encontro de casais, não era? Ali em Pedreiras. Então, a senhora é prefeita. Eu fico feliz em ver os nossos irmãos ocupando essas posições, mas não perca a sua alma. A senhora entendeu, né? E todos entenderam. Não perca a sua alma. Que adianta ganhar o mundo inteiro? Tem as pessoas que por nada se incham, se acham, andam de sapato alto, olhando os outros lá embaixo, pisando, machucando. Senhores, nós somos seres humanos e somos feitos do pó. Nós somos pó e cinza. O Napoleão Bonaparte, uma certa feita, dizia, rodeado de uma multidão, dizia: não me sufoquem, não me sufoquem. Aí os seguranças tiravam as pessoas para deixar ele livre. Não me sufoquem, não me sufoquem. Pois esse que gritava não me sufoque morre, vai para dentro de um plástico, e o plástico dentro de um caixão, parece que de zinco, e o caixão de zinco dentro de madeira, e os dois dentro de uma tumba, e está lá o homem que dizia: não me sufoque, não me sufoque. Se você não quiser ser sufocado, seja crente de verdade, seja crente de mesmo, seja crente 100% mais, porque quando o teu coração parar de bater, e o teu cérebro deixar de funcionar, e a tua alma sair dentro de ti, os anjos te levarão para a presença do Pai. Essa é a esperança do Evangelho. Aleluia. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa pela sua alma? Quanto vale a tua alma, irmã? Acho que eu aprendi o nome, Aldeni.
Quanto vale a sua alma, missionária Aldeni? Quanto vale a sua alma, pastor Elício? Minha prefeita, quanto vale a sua alma? Pastor Alberto, você sabe dizer quanto vale a sua alma? Meu irmão, o preço do sangue de Cristo. Não foi com ouro nem prata que fostes comprado da vossa vã maneira de viver, mas com o sangue do Cordeiro. Nada compra a alma humana. Você tem um valor, o Espírito Santo está em você, você é morada, você é santuário do Espírito Santo do Senhor. Nada pode comprar a alma humana, a não ser o sangue de Jesus. Pastor Alberto tem um hino antigo, só ilustrar para vocês. Jesus foi lá no mercado de escravos, e eu e você estávamos acorrentados. Leia a história dos escravos que você sabe o que é isso. Aí, Jesus disse assim: eu quero esse aqui. Eu me engracei dele, ou dela, me apiedei. O diabo ficou doido. Aí vem aquele hino antigo, pastor Alberto. O mundo fez leilão da minha alma, o inimigo concorreu para arrematar, mas Jesus com o seu sangue remidou, tudo fez para minha alma resgatar. Eu fico com ele, eu fico com ela. Quanto é que tu pagas, que tu dás por eles? O sangue ou o preço da minha vida. O diabo ficou louco, mas não pôde cobrir. Jesus disse: é meu, vamos para a casa do Pai. Aleluia! Pai, eu quero que eles fiquem comigo. Mas não pode, filho. Por que não pode? Porque só o filho fica para sempre na casa do pai, está na Bíblia. O escravo não pode ficar para sempre na casa do pai, só o filho. Jesus diz: pois adota ele. Escreve o nome dele, escreve o nome dela aí no livro da vida. Aí a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo Jesus nosso Senhor. Eu acho que você não entendeu. Nós somos herdeiros de Deus, cordeiros. Nós somos herdeiros, cordeiros com Cristo. Isso é para louvar ao Senhor. Preço de sangue. Você tem que ter uma consciência desse valor. O ser humano vale tanto que Jesus veio morrer. Já foi lido aqui no início: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Diz que fez um silêncio no céu. Quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E aí o profeta responde como sendo Cristo Jesus. Como é que é? Eis-me aqui, envia-me a mim. Quebrou o silêncio e os anjos começam a celebrar. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Aqui está o preço que Deus vê em você, enviar o seu próprio Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Deixa eu terminar. Você tem também que ter a consciência de que só Jesus pode salvar o pecador, porque há um só Deus, diga o resto, e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é Ele? Buda salva? Meixo Sama salva? Quem mais que você pode dizer? Ninguém pode salvar. Jesus é o único Salvador.
Jesus é o único Salvador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, também homem. Atos 4,12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus. E é por isso que o diabo não quer que falemos no nome dele. Quando nós pregamos o nome de Jesus, os demônios saem. Quando nós pregamos o nome de Jesus, as enfermidades saem. Quando nós falamos no nome de Jesus, as pessoas se convertem, milagres acontecem. Você precisa ter a consciência da responsabilidade da igreja. Só a igreja é portadora da mensagem da salvação. Não tem nenhuma instituição. Pense nas grandes instituições do Brasil. Me ajudem aí. Grandes instituições do Brasil, me ajudem. Prefeitura Municipal de Lima Campos, salva? Tem a mensagem da salvação? Os Estados Unidos do Brasil, digamos assim, a União Brasileira, tem a mensagem da salvação? Banco do Brasil? Cite aí outras. Caixa Econômica Federal? A Vale, a empresa Vale, tem a mensagem da salvação? Cite aí mais algumas. Pense nas grandes instituições. Nenhuma. Mas a igreja, por menor que seja, tem a mensagem da salvação. Tem a mensagem da salvação. Só a igreja tem a mensagem da salvação. E é por isso que só ela pode e deve socorrer o pecador. Ninguém mais pode socorrer o pecador senão a igreja. Qualquer um que esteja morrendo, passando para a eternidade, daria tudo para pegar na mão de um crente antes de partir, para fazer a sua decisão. E não é preciso você correr para o pastor, não. Se tiver uma necessidade dessa, uma urgência dessa, você lá, você tem autoridade como membro do corpo de Cristo, de orar por essa alma, de ganhar essa alma, de caminhá-la para o céu, de conduzi-la para os parâmetros sagrados. Você é a igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Eu quero ver quem é a igreja. Você é a igreja. Então levante sua mão acima da sua cabeça e dê um brado de glória. Eu sou igreja. Eu sou cristão. Eu sou filho de Deus, sou mensageiro do Evangelho. Você tem que ter essa consciência. E eu termino mostrando que Paulo disse: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, a sábios como a ignorantes. Ele tinha essa consciência que nós acabamos de mencionar. Não quero mais falar sobre esse caso, para não me delongar mais, mas eu quero encerrar. Bora fazer uma ilustração. Você está com uma pessoa com Covid. É a doença do momento, né? Está com uma pessoa com Covid. Tem consciência que está com Covid. Sinal, quem não está usando máscara, é bom usar. É bom usar. Eu estou usando para me proteger, mas também para proteger você. Porque enquanto eu estou pregando, saliva salta por aqui. E se eu tiver com Covid, que Deus me guarde, eu posso infectar você. Então a máscara não é usada só para se proteger, mas para proteger o outro também. Principalmente você que é assintomático, que não sente nenhuma dor na unha, mas carrega o vírus. Aí vai, encontra um pobre coitado como eu, que sofre de asma, abraça o pastor Raposo, deixou o vírus lá, pobrezinho se lascou e você fica bonzinho por aí. Então me proteja, me ame, ame os seus pais, ame os do grupo de risco e tal. Então vamos pensar numa pessoa com Covid.
Chega na porta do hospital, o hospital diz: aqui não, de jeito nenhum, não tem vaga. Mas mesmo, vamos dizer que tem a vaga, mas o médico diz assim: estou nem aí, não é nada meu. E vamos que essa pessoa morra por falta de assistência médica. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Aqui não acontece nada? O que aconteceria, prefeito? A pessoa morreu por falta de assistência, o médico negligenciou, ou a médica e tudo. Eu tenho uma filha médica. O que aconteceria com esse profissional da saúde? A televisão bate em cima, escracha, bota na justiça e dá um salseiro, não dá? Por quê? Porque é crime. Pois é isso que eu quero que você termine com essa mensagem. Assim como a negligência médica é crime, vou repetir, assim como a negligência médica é crime, a negligência espiritual é pecado. A negligência espiritual é pecado. Quando você negligencia e deixa uma pessoa morrer e ir para o inferno, você está pecando. Você tem que ter essa consciência. E aí, cadê o vizinho que você não fala de Jesus para ele? Do lado e do outro? Por que você não contribui para missões? Por que você não dizima para a sua igreja? Por que você rói as unhas, mas não dizima? Não ajuda em missões? Você precisa entender que tem que ter essa consciência. É pecado negligenciar espiritualmente, deixar de fazer a obra do Senhor. Eu concluo dizendo ou repetindo: assim como a negligência médica é crime, a negligência espiritual é pecado. Parabéns à Assembleia de Deus em Lima Campos. Parabéns ao seu pastor, à missionária, a todos os obreiros dessa igreja. Parabéns aos que receberam esse braço de força, de ajuda, porque quando chega lá, alegra seu coração. Você está lá dentro nas aldeias para evangelizar com poucos recursos humanos. Chega 4, 5, quantos foram para lá? Foram 27. Chega 27 missionários. Você se alegra ou não se alegra? Não é assim, pastores? Cadê os pastores que receberam? Não é um braço de força? As igrejas precisam entender que a obra de evangelização pertence única e exclusivamente à igreja. E eu não estou falando das outras, porque nós é que somos a Assembleia de Deus, e lá é com eles, aqui é conosco, até que Jesus volte, o evangelho seja pregado por mim e por você, pelo rádio, pela televisão, por todos os meios, pelas missões que vocês fazem. Uma salva de palmas para essa abençoada igreja.